Agora chegou a hora da nossa atividade no caderno. Hoje, quinta-feira, como a tia já falou, né? Quinta-feira, nós trabalhamos produção de texto. Geralmente a gente usa aquelas tirinhas que vocês recebem junto com os textos de leitura. Com as tirinhas para as produções de texto já acabaram, hoje nós vamos utilizar uma imagem do livro de vocês, do livro ápice de vocês, que eu vou já mostrar qual é. Antes, a tia quer só relembrar algumas regrinhas que a gente tem que ter na hora de fazer uma produção de texto. Eu sei que já tem muita criança craque, a tia fica tão feliz, muito orgulhosa de cada um de vocês que evoluíram. Alguns evoluíram mais, alguns precisam evoluir mais um pouquinho, mas todos evoluíram, todos melhoraram na produção de texto e na leitura também. Mas para que continue melhorando, a gente tem que fazer o quê? Isso mesmo, praticar, tem que treinar, não é isso? E hoje nós vamos treinar de novo produção de texto. Toda semana a gente treina a produção de texto. Então, produzir um texto, você vai inventar uma história, criar uma história na sua cabecinha e depois vai escrever. Eu posso fazer de qualquer jeito? Não, tia, vocês já sabem, né? Então, para isso, a tia organizou esse cartazinho que vocês já conhecem, já é íntimo de vocês esse cartaz, né? Com início, meio e fim. Aqui são algumas palavrinhas que vocês precisam usar para que, tia? Para o texto de vocês ter ligação. Um pedacinho está ligado com o outro pedacinho, tá bom? Então, aqui, o texto que vocês têm que produzir é um texto narrativo. Ah, tia, a gente só faz texto narrativo porque é mais fácil para vocês. Existem vários outros gêneros textuais, como cartaz, poema, mas fica mais difícil, né, para vocês. Quando vocês já estiverem lá no segundo ano, no terceiro ano, aí sim vocês vão começar a produzir esses outros gêneros textuais. Mas, como vocês ainda estão no início, estão aprendendo, mais fácil para vocês é produzir texto narrativo, que é contar uma história, tá certo? Então, lembrando, tem que ter 3 parágrafos no mínimo, início, né, meio e fim. Tem que começar com letra maiúscula, os parágrafos, escrever até o finalzinho da linha, quando acabar vai para outra linha. Então, como a tia falou, o nosso bloco de produção de texto encerrou, não é? E vocês só vão receber as atividades na próxima semana. Então, hoje vocês vão precisar do livro ápice de vocês para produzir o texto lá no caderninho meia pauta, tá certo? Vocês vão escrever. Quem não tiver o caderno meia pauta, faz no caderno normal. Então, vocês já conhecem essa história porque vocês já acabaram de ler essa história. O que é que você vai fazer agora, tia Domingas? O que é que a gente vai fazer? Vocês vão olhar essas imagens e vão contar uma história que está acontecendo. Vão transformar ela numa história narrativa, com início, meio e fim. Aqui, ó, já tem o título, ó, já vai facilitar para vocês. Aqui é o título da sua história. Ah, tia Domingues, eu não quero escrever esse título, não. Eu posso mudar? Pode sim, a tia fica muito feliz quando vocês usam a criatividade, a imaginação de vocês. A tia disse que a história tem que ter 3 parágrafos. Pode ter mais, tia? Pode sim, pode ter 4, pode ter 5. Vai depender da criatividade de vocês e da disposição de vocês também. Então, esses 2 primeiros quadrinhos aqui vai ser o início do texto. Esse aqui vai ser o meio e esse aqui vai ser o fim, tá certo? Então, você pode colocar um nome para esse menino, para esse. O nome desse aqui, ó, já está aqui na história, ó. O nome dele é Hamilton, né? Começa com a letrinha da semana, que é a letrinha H. Então, você pode criar o nome para esses outros 2 personagens, mas o desse menino aqui já está aí na história. Digam onde eles estão. Onde será que eles estão? Será que eles estão em casa, no quintal, na praia ou na escola? Vocês vão falando. No primeiro parágrafo, vocês têm que dizer onde os personagens estão, quem são os personagens e o que é que eles estão fazendo. Aí você olha para a carinha deles, se eles estão felizes, se eles estão
chateado. Aí vão escrevendo, usando a imaginação, a criatividade de vocês, tá certo? Então, essa é a nossa produção de texto de hoje. Por que a tia escolheu fazer essa atividade aqui de produção de texto? Porque o nosso bloco, né, de produção de texto acabou, e como todo mundo tem esse livro, fica mais fácil para você olhar, né, e ir criando a sua história, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. E antes de tirar a foto, para enviar para a tia, leia a história de vocês, tá bom?